Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Amém? Foi o Senhor que trouxe cada um de nós. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Foi o Senhor que trouxe cada um. Porque a vontade dEle é soberana. E é boa. E é perfeita. E é agradável. Por isso nós estamos aqui. Porque nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos aprender com a palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra que nos transforma, a palavra que denuncia quem nós somos e nos mostra um caminho excelente, que é o caminho do Senhor. No livro de João, no Evangelho de João, tem uma passagem interessante, né? Quando Zacarias, o pai de João Batista, foi ministrar lá no turno dele, lá no templo, e a palavra fala que caiu por sorte para ele ministrar. Então eu vou usar a mesma expressão: caiu por sorte para mim ministrar a palavra do Senhor hoje. Eu só espero não ficar mudo que nem Zacarias, né? Não sou tão incrédulo assim. Também não sou melhor que ele, não. Amém. Então nós vamos falar hoje de uma palavra bem interessante. Nós temos o Evangelho de João e 3 cartas de João: 1 João, 2 João, 3 João. A palavra que nós vamos ministrar hoje eu digo nós vamos porque não é eu sozinho não vai dar certo, é eu, o Espírito Santo, Jesus, todo mundo. Está em 1 João, então você abra, por gentileza, os irmãos e as irmãs, abra a sua Bíblia na primeira epístola ou primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Primeira epístola de João, é lá no finalzinho, quase lá no finalzinho da Bíblia, quase lá em Apocalipse, um pouquinho antes. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Vou repetir: você que tem a sua Bíblia no aplicativo do seu celular, ou tem a Bíblia em papel, em forma de livros, diz assim a palavra do Senhor, 1 João capítulo 1, versículo 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que nos ensina quem nós somos, nos ensina quem o Senhor é, a palavra que nos ensina de onde viemos e para onde vamos, a palavra, Deus, que relata os teus feitos grandiosos desde a fundação do mundo até os dias de hoje, o teu mover, o teu grande poder, o teu agir, e como o teu Espírito Santo trabalha ainda no nosso meio. Queremos aprender do Senhor, abrimos os nossos corações para aprender do Senhor, nos dispomos, nos submetemos à tua palavra e à tua vontade, para sermos ensinados, para que a palavra traga em nós transformação, bom siso, em nome de Jesus Cristo. No poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos que é chegado o reino dos céus aqui neste lugar.
Nós declaramos, Deus, e estabelecemos o reino dos céus aqui neste lugar, o domínio do reino dos céus. E no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o espírito de erro que impede a palavra do Senhor de ser ouvida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, não saiu ali ainda o título da nossa mensagem, mas o título da mensagem é: se dissermos. Mas é um mistério aqui. A gente vai falar na palavra e esse se dissermos aí não vai sair nunca, né? Mas os irmãos vão ver o que significa isso, amém? Então esta é a mensagem que do Senhor ouvimos. Em todo o mundo, em todos os lugares do mundo, o mundo para pelo menos 1 hora por semana para ouvir a mensagem daquele que ainda vive, porque ele foi morto e ressuscitou. Homens, mulheres de todas as tribos, línguas, raças e nações param pelo menos 1 hora por dia para ouvir as palavras do Senhor, porque há quem as anuncie, e nós estamos aqui também anunciando a palavra do Senhor, e nós ouvimos a palavra do Senhor. Esta é a missão da igreja e de todo o crente: proclamar o evangelho da salvação até que Jesus Cristo volte. Até que Jesus Cristo volte, esse evangelho vai ser pregado a toda criatura, até que Ele venha. E por que é necessário pregar o evangelho? Por que é necessário proclamar o evangelho, as palavras de salvação? Porque são palavras de salvação. Romanos capítulo 10, versículo 13 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas uma palavra nos chama a atenção nesses escritos de Paulo que ele fez aos Romanos: é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem aquela pergunta: salvo de quê? Salvo de quê? Pregar a palavra do Senhor, para que aqueles que ouçam a palavra do Senhor sejam salvos, para que o Senhor acrescente na igreja aqueles a quem Ele quer salvar. E quem o Senhor quer salvar? Todos. João capítulo 3, versículo 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação. O futuro de cada alma do mundo todo, o destino, o futuro de cada alma do mundo todo depende da fé em Jesus Cristo. Para o bem ou para o mal, o destino de todas as almas do mundo
as que nasceram e as que já se foram, as que estão vivas e as que virão, as que ainda vão nascer. Todas as pessoas do mundo, ninguém tem o seu destino por sua conta. Todas as almas são do Senhor, diz a palavra, e todas elas, o destino de todas, não tem ninguém fora desse plano. O destino de todas elas depende da fé em Jesus, e é por isso que nós temos que pregar, é por isso que a palavra é proclamada, é por isso que Jesus Cristo é proclamado. Mas aí vem a responsabilidade do pregador, vem a responsabilidade de todo aquele que é discípulo de Jesus, porque Jesus Cristo, antes dele ser assunto ao céu, ele fala para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e fazei discípulos. Todo aquele que aceitou a fé em Cristo Jesus, ele tem a responsabilidade de ser discípulo de Jesus, e todo aquele que é discípulo de Jesus tem a responsabilidade de pregar a palavra, de testemunhar a Cristo, mas de forma verdadeira. Proclamar um Cristo que foi morto e que ressuscitou. Crer em Jesus Cristo é fundamental para todo ser humano, para toda alma. Crer em Jesus Cristo é fundamental. É interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16, o Senhor, falando com os seus discípulos, ele diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí os seus discípulos respondem: dizem que é um dos profetas, é Jeremias, é Elias. É alguém aí, um dos profetas. Mas Jesus pergunta assim: mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Agora eu vou perguntar para a igreja do Senhor aqui, para todos vós que estão sentados. Não me responda, é uma pergunta retórica, fique meditando nela. E vós? Para você que está sentado, que saiu de casa hoje, chegou em casa do trabalho, talvez cansado, mas por algum motivo o Espírito Santo falou ao seu coração e você veio para a igreja. O que você veio fazer aqui? E o que Cristo significa para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus Cristo para você que está sentado aí? Aí eu chamo de novo a atenção, a provocação que eu faço aos discípulos do Senhor. Qual Jesus pregaram para você? Qual Jesus é a motivação de você vir aqui no culto, se assentar aqui? É o Jesus do Evangelho da salvação, ou é o Jesus do Evangelho do tapinha nas costas? O que cativou você em Cristo? As mãos de Jesus? As mãos que abençoam, ou aquelas mãos furadas que foram pregadas na cruz por nossa causa? Qual o Evangelho? Onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? Eu ainda estou fazendo a introdução, e agora eu começo a pregar. Anunciar a Jesus Cristo não é uma tarefa fácil. Anunciar o Cristo verdadeiro, aquele que se entregou naquela cruz, que teve as mãos traspassadas, os pés traspassados, não é uma tarefa fácil. Por que não é? O próprio Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele fala: permaneceis em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas
E aí fala em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Mas por que é necessário nós sermos revestidos de poder para testemunhar a Cristo? Porque quando nós testemunhamos o Cristo verdadeiro, o Cristo que denuncia o pecado, nós arranjamos inimigos. A verdade é essa. Ou para todas as pessoas que você chega e você fala de Jesus, ela aceita, ai que legal, que lindo, que maravilhoso. Existe um Jesus pregado, que todo mundo acha lindo, maravilhoso. Ai, Jesus ama todo mundo. Ama mesmo. Mas quando nós descobrimos que por amor Ele se entregou para que nós fôssemos libertos do pecado, aí a coisa começa a ficar pesada. Porque não são poucos que querem vir para Cristo pelas bênçãos, mas não querem largar os seus pecados. E é por isso que eu estou falando que pregar a Cristo não é uma tarefa fácil. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, depois que Ele termina de falar das bem-aventuranças, Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, e lá são 9 bem-aventuranças. Quando Ele chega no final das bem-aventuranças, Ele diz assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa forem perseguidos, forem injuriados, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, porque assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Acontece que tem um evangelho sendo pregado que está querendo dar galardão aqui nessa terra. Essa terra tem uma má notícia, é perseguição por causa do evangelho. O galardão está no céu. E é por isso que eu estou falando, por isso que a palavra fala, e eu não minto, eu falo o que está na palavra, que pregar a Cristo não é uma tarefa fácil. Quem é Jesus? Por que Jesus Cristo foi enviado por Deus? Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer aqui e ressuscitar, porque nós somos que nem aquele bichinho que nós temos lá em casa, que nem o pet, porque a humanidade é que nem aquele pet fofinho, lindinho, que a gente dá banho, bota talquinho, ele é obediente, ele é carinhoso, ele não faz mal para ninguém, ele ama todo mundo, só faz o bem. É por isso que Jesus Cristo veio? Não foi por isso que Jesus Cristo veio. Então pregar o Evangelho significa denunciar o pecado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu que Jesus Cristo se aproximava lá no Rio Jordão, onde ele estava batizando as pessoas, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós temos que ser revestidos de autoridade, de coragem, para pregar um evangelho que anuncia que a humanidade sem Deus está perdida, e que a humanidade sem Deus vai para o inferno. Pregar a Cristo é proclamar que o pecado alcançou toda a humanidade. Pregar ao Cristo verdadeiro significa que não há um justo sequer. Isso é o que Paulo fala na carta aos Romanos, não há um justo sequer, todos se desviaram, todos pecaram. Esse pregador que está aqui é pecador tanto quanto você, tanto quanto qualquer um. Todos nós carecemos da glória de Deus. Então pregar o evangelho que fala do pecado, que fala que se nós não nos converter, nós vamos para o inferno. Pregar esse evangelho não é fácil,
Porque quando nós falamos que nós somos pecadores e que se nós não pararmos de pecar nós vamos para o inferno, conta com a má vontade das pessoas, conta com o ranço das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir um evangelho oba-oba, um evangelho que vem para Jesus, que faz tudo dar certo na tua vida, vem para Jesus que tu vai enriquecer, vem para Jesus que tu vai comprar um avião, tu vai comprar um jatinho, tu vai comprar um iate. Não! A palavra do Senhor fala: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, aonde os ladrões roubam. Mas a palavra do Senhor fala: juntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem corroem, aonde os ladrões não roubam, não minam. Esse é o evangelho verdadeiro. E por ser esse o evangelho verdadeiro, ele conta com a antipatia de muitas pessoas. Mas Jesus Cristo não veio no mundo para ser simpático, ele veio no mundo para ser verdadeiro. Jesus Cristo não veio pregar um evangelho, que hoje eu ouvi um termo novo conversando lá em casa. Jesus Cristo não veio pregar o evangelho da autoestima. Jesus Cristo veio pregar o evangelho da salvação, e para que haja salvação deve haver conversão, para que haja salvação deve haver novo nascimento, não existe outra possibilidade. E se essa é a forma de Deus, esse é o programa de Deus, esse é o processo de Deus para a salvação. A humanidade sem Deus está perdida e condenada ao inferno. Isso é o que fala as Escrituras, isso é o que fala o Evangelho. Quem mais falou em inferno na Bíblia foi o próprio Jesus Cristo. Leia Mateus 24, se tiver curiosidade. Ele descreve o que vai acontecer. Ah, mas essas palavras, inferno, pecado, elas são muito agressivas, elas ofendem. Falar em pecado, a palavra pecado e inferno, elas foram expulsas dos púlpitos. Parece que nos púlpitos só tem o espaço para o evangelho da autoestima, para o evangelho de passar a mão na cabeça. Não, realmente tu é assim, porque veja bem, Jesus vai te curar. Jesus vai curar sim, Jesus cura, liberta, salva. Jesus faz tudo isso. Mas se a gente deixar o pecado de lado, então palavra como inferno e pecado passaram a ser tabu nas pregações. A nossa sociedade relativizou o pecado, poetizou o inferno, glamorizou o pecado. Abra comigo lá a carta de Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 21, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, fala: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se louco. O homem na sua sabedoria carnal, ele não busca a Deus. Desculpa, se você veio hoje ouvir no culto para ouvir uma palavra para passar a mão na sua cabeça, para dizer, não, tadinho de ti, continua pecando, esse não é o evangelho. E esse não é o meu propósito. Dizer que o ser humano é pecador e que existe inferno é inconveniente, é perturbador, é antiético. Falar de princípios cristãos agora virou, deixa eu me lembrar do termo aqui,
Virou preconceito. Quem professa a fé cristã é preconceituoso, porque aquilo que os outros fazem como sendo agradável a si, se na ótica da Bíblia é pecado, nós somos preconceituosos. Eu prefiro ir para o inferno prefiro ir para o céu como preconceituoso do que ir para o inferno como gente boa. Mas então, para que se manifestou Jesus Cristo no mundo? Pregar um evangelho que não gera arrependimento, é omissão da verdade e cumplicidade com o pecado. Alguém aqui já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Uma ali para me salvar. O mito da caverna de Platão está no livro A República de Platão, um livro grossão. E ele conta, vamos ver se eu consigo resumir em rápidas palavras. Ele conta então, falando das pessoas, né? Tinha um grupo de pessoas aprisionados, acorrentados numa caverna, de frente para o fundo da caverna, e atrás tinha uma fogueira. E o que essas pessoas conheciam do mundo era a sombra do que acontecia atrás daquela fogueira. E elas viam sombra de pessoas, as pessoas trabalhavam e faziam as suas diversas atividades. E o que essas pessoas faziam viam na caverna, porque estavam aprisionadas, elas só viam sombra do que estava acontecendo, elas só viam sombra da realidade. Mas alguém um dia escapa dessa caverna, e ele sai, passa pela fogueira, e ele sai e consegue ver a luz do sol. No primeiro momento ele fica ofuscado com aquela luz, mas assim que os olhos dele começam a acostumar com a claridade, com o sol, ele começa a discernir as coisas verdadeiras, ele começa a ver as cores, começa a ver os homens trabalhando, e a entender que aquelas sombras que ele via no fundo da caverna são imagens distorcidas da realidade. Fazendo um paralelo com o evangelho, a humanidade está presa dentro de uma caverna e vivendo, se alegrando com as sombras, ao passo que quando nós somos libertos pela palavra do evangelho, saímos. Por que eu estou falando no mito da caverna? Depois, o que nós lemos aqui no nosso versículo base? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então a caverna, estar dentro da caverna é estar nas trevas. Então quando Deus nos tira das trevas e nos coloca na luz, nós começamos a perceber as coisas como elas são. Nós começamos a perceber que aqueles conceitos que para nós muitas vezes eram nobres, eram corretos, eram coisas distorcidas, para nos manter presos ainda dentro da caverna, para nos manter presos ainda na escuridão das trevas. É interessante, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele fala que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz. Não há relativismo moral no evangelho. O que é pecado, o que não é pecado. Então, o evangelho genuíno fala de pecado, fala de inferno. E quem prega o evangelho não prega em busca de fama, não prega o evangelho para ser reconhecido pelos homens, não prega o evangelho por aplausos, mas prega o evangelho por amor a vidas, para que, quem sabe, ouvindo a palavra, as pessoas se convertam e entendam o seu estado e aceitem a Cristo como seu Senhor. Jesus nunca foi, nem nunca será conivente com nenhum tipo de pecado.
Ele veio trazer luz às trevas. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17 fala, continuando esse pensamento, fala: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando nós falamos de pecado e de inferno, nós não estamos amaldiçoando, não estamos falando que todo mundo vai para lá, não. Jesus Cristo, quando fala de inferno e pecado, Ele fala que existe uma solução. Existe uma solução para esse futuro. Existe uma maneira de você não entrar por esse caminho. Abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 120. Salmo 120, vamos ler todo ele, é pequeno, tem 7 versículos. O Salmo 120 fala: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, eles já procuram a guerra. Algumas versões falam: quando eu falo em paz, eles já procuram a guerra. O que tem esse salmo a ver com isso? Tem a ver que o salmista está falando que na angústia dele, ele clamou ao Senhor. Ele fala que ele é peregrino em Meseque, e ele habita nas tendas de Quedar, e que por muito tempo ele habitou com os que detestam a paz. Meseque e Quedar são lugares que foram nome de lugares que se originou de povos. Meseque é o descendente das filhas de Ló. Quedar são os inverti. Meseque é os descendentes de Ismael, filho que Abraão teve com a escrava Agar. Quedar são os descendentes das filhas de Ló. Você sabe a história de Ló, né? Então, quando o salmista fala que ele está angustiado, é porque ele está vivendo num lugar, está vivendo numa região em que ele é oprimido. Ele é angustiado e ele é oprimido por todos os lados. Eu estava lendo esse salmo, Deus falou muito comigo, porque nós, quando vivemos nesse mundo, nós que conhecemos o Evangelho, nós que procuramos andar no caminho da santificação, nos afastando do pecado, nos afastando do mal, nós somos oprimidos por todos os lados. A cultura mundana, a cultura da nossa sociedade atualmente, ela conspira contra tudo aquilo que é correto, ela conspira contra a palavra do Senhor. Ela conspira contra os valores do reino do céu. E o salmista fala: tenho habitado, minha alma tem bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Nós habitamos nesse mundo, e quantas vezes nós somos assediados com coisas, com valores que tem o objetivo de nos desviar do Senhor, nos afastar do Senhor,
que tem o objetivo de nos deixar mortos espiritualmente. As filhas de Ló, elas foram criadas em Sodoma. E aí quando Deus enviou os anjos lá para destruir Sodoma e Gomorra, elas fugiram. O relato bíblico fala que a esposa de Ló olhou para trás, se transformou em estátua de sal, e elas fugiram para a caverna com o pai. E elas, para manterem a descendência, tiveram uma relação incestuosa com o pai. Elas entraram num acordo entre elas: vamos embriagar o nosso pai com vinho e vamos nos deitar com ele, para que ele tenha descendência. Onde é que elas aprenderam isso? Elas aprenderam na cultura em que elas viviam. Elas moravam em Sodoma. Então esse mundo não tem nada de bom para nos ensinar. Nós não podemos aprender a resolver as nossas demandas, as nossas pendengas com os valores mundanos, senão nós vamos nos dar mal, senão a nossa descendência vai ser prejudicada. As filhas de Ló aprenderam isso naquele ambiente que elas foram criadas. Aquilo se aculturou nelas e a solução que elas tiveram foi essa. Mais adiante nós vamos voltar a falar sobre as filhas de Ló. Meseque e Quedar é lugar de aflição. Olha o Salmo 46, versículo 11. O Salmo 46, versículo 11, o salmista fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí você pega o relato bíblico e começa a ver a vida de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era um enganador, enganou seu irmão. Quem foi Jacó antes do encontro dele com Deus? Ele era um enganador, mas ele teve um encontro com Deus. Ele foi transformado. Ele teve o seu nome mudado para Israel. As 12 tribos de Israel se originaram de Jacó. Onde é que eu quero chegar? Onde é que nós vamos chegar com isso? Não importa quem você foi no passado, não importa o nome que você tinha, não importa se você era enganador, se você era suplantador. Importa é o que Deus vai fazer a partir desse momento. Importa é o que Deus vai fazer a partir do momento que você entendeu o Evangelho, a partir do momento que você abrir os teus olhos pela palavra, pelo Evangelho, o que Cristo verdadeiramente veio fazer nessa terra. Não importa quem você foi ou quem você é, ainda há tempo, ainda tem tempo. O mundo ainda não acabou, Jesus ainda não voltou, ainda há esperança. Jesus é a porta para a tua nova história e Ele quer mudar isso hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 31 fala de uma mulher. Fala o seguinte: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Ela creu e foi poupada quando os israelitas tomaram Jericó. E vocês sabem quem é Raabe? É um negócio bem interessante. Raabe era uma prostituta, mas ela creu. A palavra do Senhor fala em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Raabe creu e Deus se agradou dela. Raabe, para quem não sabe, é mãe de Boaz. Boaz é quem resgatou Ruth.
Ruth era moabita. Moabitas são os descendentes da filha mais velha de Ló. Entenderam onde é que eu quero chegar? Deus usou uma prostituta para gerar um filho, para que esse filho resgatasse uma moabita, que era um povo que era inimigo do povo de Deus. Agora você vai lá para Romanos e você vê o apóstolo Paulo falando: Deus enviou o seu filho quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então você vai ver que Deus não quer saber se você é filho de uma prostituta, Deus não quer saber se você é um filho bastardo, Deus não quer saber se você tem nome de enganador, de suplantador. Deus, o que Ele tem, o plano que Ele tem através de Jesus Cristo, é que mesmo que o teu passado para você seja improvável, Deus pode levantar o filho da prostituta para ser o resgatador até mesmo dos inimigos dele. E é isso que Deus quer fazer, é isso que o Evangelho faz, essa é a verdade do Evangelho. Raabe, Ruth e Boaz, uma prostituta, uma mulher que era do povo inimigo do povo de Deus, e mais Boaz, todos eles estão na genealogia de Jesus. Depois tu confere lá em Mateus, podemos conferir agora. Então, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que não esconde que somos pecadores, é o mesmo Evangelho que apresenta o Jesus Cristo, que nos resgata do pecado e da morte. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Eu não sei porque que fazem a Bíblia com as folhinhas tão fininhas assim. A gente vai folhar, sai 3, 4 folhas junto. Olha só. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a, e aí vai, Davi. Então, Deus, Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele, quando nós reconhecemos sem reservas que somos pecadores, Deus, eu sou prostituta, Deus, eu sou ladrão, e nós verdadeiramente nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos bota na família dele, Deus nos inclui na família dele. E é isso que Jesus Cristo quer fazer hoje aqui, nesse lugar. Ele não quer saber se você é um improvável, Ele não quer saber. Deus não tem interesse se você é fraco, Deus não tem interesse se você é desprezível, Deus não tem interesse se você é vil, Deus não tem interesse se você é improvável. Abre comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 1. Estamos encerrando, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, e é por isso que nós estamos aqui. Sabe por que isso? O apóstolo Paulo conclui: para que ninguém se glorie. Não existe nem mais, nem menos pecadores diante de Deus. Todos nós somos pecadores, mas todos nós
quando reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos miseráveis, pobres, cegos e nus diante de Jesus Cristo, Ele nos resgata, Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Salmo 51, foi Davi que escreveu. Ele fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E era o homem segundo o coração de Deus. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a provocação de Paulo, para encerrar, a provocação de Paulo aos romanos é, e eu faço das palavras de Paulo uma provocação para todos que estão aqui, diante de tudo aquilo que nós vimos, diante do evangelho que não esconde que existe o inferno, diante do evangelho que não esconde que somos pecadores, e que se nós não nos arrependermos, se nós não aceitarmos a Cristo, nós vamos para o inferno. Eu faço a pergunta que Paulo fez aos romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo dá a resposta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele conclui falando que nós somos mais que vencedores, mas nós temos que interpretar isso de maneira correta. Nós somos mais que vencedores sobre o quê? Nós somos mais vencedores contra o pecado, contra a morte, contra a perseguição, contra a tribulação, contra a fome, contra o perigo, contra a nudez e contra a espada. É sobre isso que Jesus Cristo nos faz mais que vencedor. Igreja, fique em pé, vamos orar. É um lugar sobre Jesus.